Beleza, minha gente, olha só. Continuando então aí a nossa revisão matemática para física, para eletricidade, para eletrônica, né? Vamos seguir então nossas dicas aí de matemática. Vamos embora. Então, olha só, pessoal. No vídeo anterior, a gente ficou focado em multiplicação e divisão de potências de mesma base, né? E aqui a gente então agora vai falar em somas e subtrações. Na verdade, quando a gente tem somas e subtrações, as coisas ficam um pouco mais complexas, né? Mas vamos colocar um pouco aqui alguns exemplos para a gente então poder entender onde é que a gente quer chegar, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma soma aqui que é 30.000 mais 20.000, tá? Eu posso fazer 30.000 mais 20.000, 50.000, não tenho estresse com isso, tá? E eu posso então chegar a 50.000. Beleza, posso, fiz na calculadora, não tem problema. Só que na física, na eletricidade, na eletrônica, eu posso ter números muito grandes, 1 bilhão mais. Né? E aí escrever esses números muito grandes se torna complicado. E eu preciso, então, escrever esses números grandes de outra forma. Então, o que eu posso fazer? Por exemplo, eu posso pegar esse 30.000 e fazer 3 vezes 10 à quarta, porque 3 vezes 10.000, 30.000. E 20.000 eu posso fazer 2 vezes 10 à quarta, porque 2 vezes 10.000, 20.000, tá? Então, eu mudei o formato desses números. Repara que, nesse caso, eu comecei com um exemplo bem simples, e as duas potências, as duas potências de base 10, têm o mesmo expoente, 10 elevado a 4 e 10 elevado a 4. O que eu posso fazer nesse caso? Eu posso botar a minha potência em evidência e somar os outros dois números da seguinte forma: 3 mais 2 vezes 10 elevado a 4. E aí, repara que 3 mais 2 vezes 3 mais 2 vai dar 5, 5 vezes 10 elevado a 4, que é os 50.000. Tá? Então, é óbvio que se eu fizer 1.000 mais 2.000, 3.000, é melhor fazer isso assim, de qualquer jeito. Agora, para fazer isso com números muito grandes, trabalhar com a potência de 10 é melhor para não ter que escrever aquela, sei lá, imagina que você tem um número onde você tem 9 zeros, 10 zeros para escrever. E aí, como é que você vai ficar escrevendo 9, 10 zeros toda vez? Então, se são 8 zeros, é vezes 10 oitava. Se são 9 zeros, são 10 elevado a 9. 10 zeros, 10 elevado a 10. Então, você utiliza essa estratégia para escrever os números. Então, por exemplo, eu vim aqui e fiz 5.000 mais 20.000. Bom, repara que a gente sempre precisa colocar a potência com o mesmo expoente para que a gente possa colocá-la em evidência. Então, eu vou botar 5.000, 5 vezes 10 a terceira. 5.000, 5 vezes 10 a terceira. E 20.000, eu vou botar 20 vezes 10 a terceira. Repara, 5 vezes 10 a terceira, mais 20 vezes 10 a terceira. Ué, professor, por que você não botou 2 vezes 10 a quarta, igual você colocou ali em cima? Para que eu possa ficar com a mesma potência, 10 a terceira e 10 a terceira. Mas para que eu preciso disso? Porque eu vou colocá-la em evidência. Então, colocando ela em evidência, vai ficar 5 mais 20 vezes 10 a terceira. Está percebendo? Então, se eu tivesse botado 10 a quarta, eu não poderia fazer isso. Então, 5 mais 20, 25. 25 vezes 10 a terceira, 25.000. Entendido? Bom, agora vamos fazer uma subtração, que é mais do mesmo. Eu tenho 200.000 menos 50.000. 200.000 menos 50.000 vai dar 150.000. Tá? Bom, é lógico que quando tem poucos zeros, isso é fácil de escrever. Agora, imagina que fosse 200 bilhões menos 50 milhões. Pô, aí você ia encher isso de zeros. Tá? Então, o que acontece, pessoal? O que acontece? Eu vou escrever os dois números com a mesma potência, com as potências com o mesmo expoente. Então, eu vou pegar primeiro 50.000, que é mais interessante, porque o 50.000 tem 4 zeros. O 200.000 tem 5 zeros. Então, o que eu faço? Eu vou escrever 20 vezes 10 à quarta, menos 5 vezes 10 à quarta.
Por isso que eu botei 10 à quarta. Por quê? Porque aí os dois vão ter a mesma potência. O que eu posso fazer agora? Eu faço a subtração, 20 menos 5, e coloco 10 à 4 em evidência. Então, fica 20 menos 5 vezes 10 à quarta. 20 menos 5 é 15, 15 vezes 10 à quarta. 15 vezes 10 à quarta vai dar os 150 mil, que a gente colocou aqui em cima. É os 150 mil que nós colocamos aqui em cima. Bom, então vamos lá. Ó. Nós temos agora 1 milhão menos 250 mil. 1 milhão menos 250 mil. Vai dar, óbvio que se eu fizer essa conta, 750 mil. Beleza? Bom, mas vamos colocar isso novamente em potência de 10. Repara, 250 mil, você vai ter 4 zeros aí. Então, vamos colocar a potência em 10 elevado a 4. Então, vai ficar assim, ó, 100 vezes 10 a 4, menos 25 vezes 10 a 4. 100 vezes 10 a 4 é a mesma coisa que está lá em cima. Isso aqui, ó, 100, se você parar aqui, ó, 100, e aí você contar, tem 4 zeros. 100 vezes 10 a 4, menos o 25 vezes 10 a 4. Vou botar o 10 a 4 em evidência e vai ficar 100 menos 25. 100 menos 25 vai dar 75 vezes 10 a 4, que foi a conta. 75 vezes 10 a 4 é os 75 mil que a gente colocou ali, tá bem? Bom, aqui, ó, 125 mil menos 25 mil. Repara, eu vou colocar 10 à terceira. Por quê? Porque eu tenho 3 zeros aqui, tenho 3 zeros aqui, tá? Então, vai ficar 125 mil menos 25 mil, é óbvio que é 100 mil. É óbvio que é 100 mil. Mas vamos fazer a conta com a potência de 10. 125 vezes 10 à terceira menos 25 vezes 10 à terceira. 125 menos 25, e o 10 à terceira eu boto em evidência. Vai dar 125 menos 25, vai dar quanto aí na nossa historinha? 100 vezes 10 à terceira. É lógico que 100 vezes 10 à terceira é a mesma coisa que 1 vezes 10 a 5, tá? Pode ser sem nenhum problema, beleza? Bom, outra operação comum que a gente tem, pessoal, é a potência da potência, né? Como assim, professor? Esse número que você está vendo aqui nesse formato, b elevado a x, por sua vez, isso elevado a y. Isso acontece bastante na eletricidade, porque a gente tem várias equações que eu posso ter distância elevada ao quadrado, distância elevada ao cubo. E essas distâncias, às vezes, são distâncias ou muito grandes ou muito pequenas. E para escrever as distâncias muito grandes ou muito pequenas, eu vou precisar da potência de 10. Tá? Então, vamos lá. Ó. Como é que a gente faz isso? É uma conta muito simples. Eu vou repetir a base, que é b, e vou multiplicar os expoentes, x vezes y. Então, quando eu tenho esse tipo de coisa, eu repito a base e multiplico os expoentes. Então, vamos lá. Observe. 10 elevado a 4 elevado ao quadrado. Então, 10 elevado a 4 elevado ao quadrado. Vai ficar o quê? 10 elevado a 4 vezes 2. 4 vezes 2 é 8, é 10 elevado a 8. Beleza? É fácil, pessoal. Ó, 10 elevado a menos 5, por sua vez, elevado a 3. Repara, você vai repetir a base e vai multiplicar. Ah, mas é negativo. Não tem problema. 3 vezes menos 5. 3 vezes menos 5 vai dar quanto? Menos 15. Menos 15. Beleza? Então, fica 10 elevado a menos 5 elevado a 3 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 15. Tá? Bom, 10 elevado a sexta elevado a menos 2. Ah, mas não tem problema nenhum. Você vai repetir a base e vai multiplicar os expoentes. Então, vai ficar 10 elevado a 6 vezes menos 2. 6 vezes menos 2 vai dar menos 12. Tá bem? Bom, então, essa é uma propriedade. Outra propriedade que a gente também precisa muito na física, pessoal, é quando você tem o produto de dois números e esse produto de dois números está elevado a um expoente x. Quando a gente tem isso aqui, a gente pode
fazer uma distribuição aqui. Você pode fazer a elevado a x vezes b elevado a x. Então, a vezes b elevado a x é a mesma coisa que a elevado a x vezes b elevado a x. Isso aqui também a gente usa bastante na física, por quê? Por exemplo, é comum aparecer na física números como esse, 2 vezes 10 ao quadrado. Ah, o problema é que às vezes ali não é 2 vezes 10, mas que eu quis começar com um exemplo mais simples. 2 vezes 10 ao quadrado. Repara, eu posso fazer então 2 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, eu posso deixar assim, 4 vezes 10 ao quadrado. Se eu quiser botar, posso botar 400, não tem problema. Normalmente, 4 vezes 10 ao quadrado deixa dessa forma, depois a gente já fala por quê. Tá? Por exemplo, 3 vezes 10 a sexta ao quadrado. Então, a gente já vai misturar a segunda propriedade aí com a primeira. Tá? Repara, 3 ao quadrado e 10 a sexta ao quadrado. Então, vai ficar assim, 3 ao quadrado vezes 10 elevado a sexta ao quadrado. Automaticamente, eu fazendo isso, 3 ao quadrado é 9. E 10 a sexta ao quadrado? 6 vezes 2. 6 vezes 2, 12. Então, 3 vezes 10 a sexta ao quadrado é a mesma coisa que 9 vezes 10 elevado a 12. São os mesmos valores, né? O mesmo representa a mesma quantidade. Bom, 5 vezes 10 a menos 3 elevado ao cubo. A gente tem esse número, pode aparecer na matemática, na física, na eletricidade, com muita facilidade. 5 vezes 10 a menos 3 ao cubo. Tá? Então, vamos lá. Ó. 5 elevado ao cubo vezes 10 a menos 3 elevado ao cubo. 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. E 10 a menos 3 ao cubo? Repete a base e multiplicam os expoentes. Menos 3 vezes 3 vai dar menos 9. Então, você tem 125 vezes 10 elevado a menos 9. Beleza? Bom, a gente tem uma propriedade semelhante a essa que a gente usou na multiplicação. A gente também pode utilizá-la na divisão. Então, eu tenho uma fração a dividido por b, a sobre b, elevado a x. Eu posso transformar, então, isso em a elevado a x dividido por b elevado a x. Então, eu posso fazer essa distribuição também. Tá? Então, vamos pegar um exemplo. 2 dividido por 3 elevado ao quadrado. Então, o que eu posso fazer? 2 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, então fica 4 nonos. Beleza? Bom, mais um exemplo. 10 elevado a 3 dividido por 5, tudo isso elevado ao quadrado. Então, repara, eu vou ter que distribuir o 2 em cima e o 2 expoente também do 5. Então, fica assim, ó, 10 a terceira elevado ao quadrado vai dar 2 vezes 3. E 5 elevado ao quadrado, que vai dar 25. Então, eu posso simplesmente chegar agora e ficar com esse número. 10 a sexta, que é 10 elevado a 3 vezes 2, dividido por 5 ao quadrado, que é 25. Tá bem? Bom, então aqui a gente fecha mais um vídeo aí dessa pequena revisão da parte de matemática e vamos esperar o próximo para ver que o próximo também vai ser bem interessante. Valeu!